Jeremias capítulo 49, a partir do verso 23. A respeito de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade do meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens, e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há horror por toda parte, fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos. Eles habitam a sós. Os seus camelos serão para presa e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia. Bel está confundido e abatido Merodach. Cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente. Andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam as devoraram. E os seus adversários diziam:
culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada vossa mãe, será confundida a que vos deu à luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia, e o que maneja a foice no tempo da cega. Por causa da espada do opressor, virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou-o o rei da Assíria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá. Os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo. Assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes, desçam eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra. Conforme tudo o que fez, assim fazei a ela. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel.
Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre as gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. Este capítulo continua no próximo vídeo.